Bem, hoje eu estava me lembrando de um fato, de uma entrevista que foi dado a uma emissora de TV pelo nosso ministro, ou melhor dizendo, pelo ministro do general, do capitão Jair Bolsonaro, a respeito do governo. Nesta entrevista que ele deu a uma emissora de televisão, ele apresentou três pilares que seriam do governo atual. Então, nessa entrevista, questionado de como seria o governo, o repórter perguntou para ele, ele disse o seguinte: bom, nós não vamos trabalhar com o toma lá da cá. Tá? Essa foi uma das condições. Os outros três que eu citei foi o seguinte, que eu estou querendo mencionar aqui, era transparência, a austeridade e a honestidade. Só que, pelo que se apresentou até agora o governo, nenhum desses pilares que ele tinha dito nessa entrevista aconteceu, já foi por terra, já caiu, não tem mais condições dele usar esse termo. Por quê? Se você pegar como o Jair Bolsonaro escolheu os ministros dele, a princípio ele teve que negociar com a bancada evangélica. Já a negociar o apoio com a bancada evangélica, e com isso ele colocou quem lá? A Damares, Marcos Feliciano. O ministro da Educação é um teólogo, nada contra os teólogos, né? Mas é de origem evangélica e de agrado e indicado pelos evangélicos. Aí você vai analisar os ministros que estão presentes, tem aí uns 4 ou 5 com problemas sérios, problema seríssimo. O primeiro deles é exatamente o Onyx Lorenzoni. Esse aí ele confessou de boca pronta que ele fez caixa 2. Portanto, austeridade já não houve. Nesse caso já não houve. Porque pegou um ministro que declaradamente fez caixa 2. Portanto, como é que ele vai justificar que tem austeridade? Já não tem, né? Transparência tampouco, porque muitos têm que ser investigados ainda. E o mais surpreendente é que no caso do Onyx Lorenzoni, o outro ministro, que é o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, em uma outra entrevista, numa outra emissora de televisão, ele disse que o Onyx Lorenzoni estava perdoado, estava tudo certo. Ele confessou que tinha feito caixa 2, não sei como, nem foi investigado nem nada, e já está tudo certo, né? Então, nesse ponto também, já não houve austeridade, nem do próprio Jair Bolsonaro, nem tampouco do ministro da Justiça. Aí, você vai o seguinte, você vai pegar a Damares, que é uma outra ministra. Ela tem sobre ela uma acusação de uma gravidade enorme. Ela está sendo acusada pelo Ministério Público de tráfico de crianças. Inclusive, a ONG dela, com ela, é réu nesse processo. O processo corre em segredo de justiça, tá? E nesse caso, não há nem austeridade e nem transparência. Porque para haver transparência, primeiro tinha que correr esse processo e determinar se ela é inocente ou culpada e vinha a público. Mas não, primeiro ela pegou o ministério e agora saiu essas notícias. Primeiro eles aceitaram ela, né, como ministra, tendo esses processos todos. O que invalida toda a fala do general Heleno. Agora fica aí o general Heleno com a palavra, para mostrar onde é que está a transparência e a honestidade.
E para piorar a situação nos últimos dias, surgiu esse caso do filho do Jair Bolsonaro. Se ele é culpado ou inocente, não se sabe. Mas o fato também é grave devido o próprio motorista, Fabrício de Queiroz, ter emitido um cheque de R$24 mil para a primeira-dama do Jair Bolsonaro. E o próprio Jair Bolsonaro disse que o cheque era para ele. Agora, querem de fato austeridade, transparência e honestidade? Então, apurem todos esses fatos, venham a público e esclareça devidamente. E isso faz parte do próprio ministro, que disse que com o Onyx Lorenzoni estava tudo certo, ele já tinha pedido perdão. Aí, se não me falha a memória, o próprio general Heleno, se foi ele, né, disse o seguinte: ah, mas isso aí do Jair Bolsonaro é pouca coisa. Como se roubasse 1 milhão ou roubasse 1 mil, não fosse crime do mesmo jeito. Não estou falando que ele roubou, não vou entender dessa forma. Eu estou falando é o comparativo que ele fez. Tá? Então era isso, pessoal. Antes que eu me esqueça, deixe o like e inscreva-se. Obrigado.